Bom dia também para o pessoal que está remoto, né? Não só para cá. Deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui. Quem é que é de vendas? Levanta a mão. E o resto do pessoal que não levantou a mão não vende? Ou acha, depende que não vende, né? Mas todo mundo está vendendo, todo mundo está prospectando, né? Só falando um pouquinho de carreira aqui para vocês, a maior parte da minha carreira foi na indústria de software, tá? E eu tive a oportunidade em 2017, por ali, que eu conheci o Xisto, e eu sou investidor também, indireto, mas eu sou investidor da JetBov, a partir de um pool de investidores da aceleradora, e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer, numa palestra, fazendo divulgação da engenharia de valor, para todas as startups que faz parte o time também da JetBov, eu conheci a startup que hoje está ajudando a alavancar a pecuária no Brasil. Tá? Como eu falei para vocês, esse daqui é o meu quarto livro, e eu consegui reunir o conteúdo, acho que de os 3, 4 últimos anos, ministrando treinamento, fazendo consultoria em empresas de vários tipos, tá? Mas muitas ligadas com tecnologia. Tá? Gosto bastante de esporte também, a canoa havaiana é uma das minhas paixões, né? Mas já fiz triatlo também. Tá? Então, para quem quiser se conectar via redes sociais, esse daqui é o QR Code para o meu LinkedIn. Tá? Se vocês quiserem, só escanear com o telefone de vocês, aí faz o pedido de conexão, vamos nos conectar. Tem outro ponto que eu acho que vai ter um impacto muito grande no campo, não sei, é meio aqui achômetro, tá? Mas eu acho que o 5G, o celular, o 5G, o sinal do 5G vai revolucionar o campo também. Eu acho que vai ser um impacto muito grande para o agro como um todo. Tá? Existe uma expectativa no mercado com isso. Tá? Então, a gente está falando de inovações tecnológicas, jornada de compra. O que eu posso dar de exemplo para vocês de jornada de compra, dessa mudança da jornada de compra? No momento que você, de repente, vai na Amazon, adquire esse livro, tá? O que acontece? A Amazon manda para vocês, de repente, um e-mail, ou já oferece no próprio momento da aquisição, ela já oferece, ó, como você gostou desse daqui, ou outras pessoas que compraram esse daqui também compraram esse. Quando você está fazendo o uso do Netflix, o que o Netflix está fazendo? Ele vê, olha, como você assistiu essa série mais essa daqui, eu acho que você vai gostar dessa. O que significa isso? A gente está falando de personalização. Então, da mesma forma que vocês querem se sentir únicos, falar, pô, a Netflix enxergou o que eu gosto e me ofereceu uma alternativa. A Amazon enxergou o que eu estou comprando no marketplace e me ofereceu algumas alternativas. O fazendeiro ou o agrônomo, eventualmente, que está contratando vocês, ele tem essa expectativa hoje também. A verdade é essa. A jornada de compra do cliente, ela mudou muito. Vocês concordam que hoje a pessoa do campo tem muito mais informação do que antes? Muito mais informação. Muitas vezes você chega lá, você não está levando uma novidade. Essa pessoa já compartilhou nos grupos de WhatsApp, já recebeu, que dele tem muito mais informação. Então, a jornada de compra do nosso cliente, ela mudou. Outro ponto, human to human. A gente já vinha, de certa forma, numa evolução um pouco, antes da pandemia. Tá? Nós já vínhamos numa evolução de uma redução da empatia. Quando a gente recebe essa carga muito grande de temos que vender, desempenho, a gente tem que vender, tem que conquistar a fazenda, tem que conquistar aquele pecuarista e tal, muitas vezes a gente esquece que tem um ser humano do outro lado. Não é a fazenda. Então, primeiro eu vendo para a pessoa, depois eu vendo para o empregado e, por último, eu vendo para a empresa. A gente tem que voltar, e a pandemia ela ajudou a acelerar um pouco
aumentar essa questão da gente de diminuir a nossa empatia. Então, são pontos aqui que a gente teve de mudança. Aqui, o principal cenário que eu trago nessa mudança da jornada de compra, com a tecnologia, com acesso às informações, comparativos de produto, tá? 60% do processo de decisão o nosso cliente toma sem falar com vocês. Porque ele tem muito acesso à informação. Então, ele está sendo bombardeado sobre a JetBov, sobre o concorrente da JetBov, sobre outras coisas. Ele vai nos grupos de WhatsApp, nas comunidades que ele tem, ele recebe newsletters de blog, enfim, uma série de coisas. Então, ele já está sendo municiado de informação. Quando você chega lá, muitas vezes ele vai ser para validar essa informação. Então, vocês têm que estar muito bem preparados. Tá? Bom, isso daqui vocês vão encontrar no livro. Tá? Todas essas imagens que eu estou passando aqui, vocês vão encontrar. Tá? Cada um desses pilares aqui é um capítulo do livro. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui sobre a engenharia de valor, depois como a gente faz um processo de geração de demanda. Quando eu estou falando aqui de geração de demanda, de certa forma, esse evento aqui, ele faz parte da geração de demanda. Por que a gente está fazendo? Antes de ir para o mercado, eu tenho que fazer uma preparação da minha base de vendas, dos meus parceiros. Então, eu tenho ações que são ações de performance e eu tenho ações que são ações de marca. O que é uma ação de marca? O meu site, eu falar com a imprensa. O que é uma ação de performance? Eu visitar o cliente, eu ligar para o cliente. Ok? Então, aqui eu estou fazendo, afiando o machado. Será que toda fazenda é igual? Se eu olhar os meus clientes assim, eu tenho diferença entre as fazendas, correto? O próprio vídeo, que eu acho que a Tamara mostrou, falou assim, vocês não se preocupem que a gente faz um determinado filtro, a gente já vê se a fazenda tem os recursos ou não. Então, pode ter fazenda que tem um nível de maturidade digital maior ou menor que outra. Tem fazenda que o dono tem mais maturidade de repente digital, ou ele tem mais abertura para o novo. Então, a gente pode ter mudanças de uma fazenda eventualmente para outra. E um dos principais pontos em vendas, quando a gente está falando dessa segmentação, às vezes é saber dizer não para um cliente. Que você sabe que tem chance de dar um churn, né? Quer dizer, ele virar uma quebra depois, ele desistir, porque de repente você sabe que vai ser difícil dele implantar, ou por N motivos. Então, um maior ativo de vocês é o tempo. É precioso. Se vocês vendem o tempo de vocês para fazer o processo todo, como é que eu posso dizer? Não sei se seria consultivo ou serviço de vocês no campo, correto? Ele é limitado. Você tem uma quantidade de tempo por dia, por semana. Então, você tem que otimizar o seu tempo ao máximo. E isso passa por você definir bem o perfil ideal de cliente. Qual é o perfil de fazenda ideal que tem mais chance de adquirir os meus serviços e a minha oferta? Isso é uma coisa para a gente ver aqui. Então, no momento que eu definir bem essa fazenda, dentro dessa fazenda eu vou ter o quê? Interlocutores. Qual é o perfil desse interlocutor? Ele é conservador? Ele é inovador? Qual é a média de idade que ele tem? É homem, é mulher? Ele tem uma escolaridade alta ou não? Isso tudo vai definir o tipo de abordagem que eu vou fazer. Ok? A partir do momento que eu criei essa minha mensagem, eu criei a minha proposição de valor, eu vou para o campo, eu vou para o mercado. Eu vou fazer a minha oferta ser conhecida. Quando essa oferta ela começa a ser conhecida, eu começo a ter o quê? Respostas. Começam a chegar os leads. Será que esse lead foi adequado? Será que foi aquela fazenda lá que eu imaginava como perfil de cliente que ela chegou? Então, eu tenho que fazer uma análise se o lead é adequado ou não e voltar. Se o lead é adequado, ele vai entrar no meu ciclo. Quantos de vocês aqui usam CRM para fazer o acompanhamento de vendas? Tá? Então, no momento que ele entra no seu CRM, ele vai avançar nas etapas. Né? Etapa depende de qualificação,
etapa depois de proposta, etapa de negociação. Então, cada um desses pontos eu tenho uma evolução, um tratamento de gestão para o processo de venda. Tá? Aqui também eu tenho, e eu vou detalhar isso com vocês, por exemplo, a parte do mapa de poder. As pessoas que vocês visitam numa fazenda, quando vocês fazem, de repente, a primeira visita, já é com o interlocutor que vai assinar, que vai bater o martelo com vocês ou não? Vai ter mais gente que vocês vão ter que negociar, que vocês vão ter que mostrar a solução. Então, tem uma parte aqui que eu chamo do mapa de poder. Como é que você faz a conquista para falar com essas pessoas que decidem? Porque, geralmente, hoje, a gente está falando de 4, 5 pessoas, no mínimo, para tomar uma decisão. Ainda mais num sistema que você, de certa forma, faz um casamento. Você tem uma mensalidade, vai ter uma implantação. Né? Tá? Então, vamos lá. A engenharia de valor. Tá? Eu vou passar cada um desses pontos aqui com vocês. Tá? Primeiro princípio da engenharia de valor. Pessoas compram de pessoas. O que vocês acham que pode dar errado nessa interação do Silvio Santos com o Bernardinho? Qual é o perfil do Bernardinho? Cara agressivo, medalha, 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 resultado. Qual o perfil do Silvio Santos? Um cara otimista, um sorriso franco, persuasivo. Será que o Silvio Santos tem chance de falar muito e deixar o Bernardinho meio angustiado, assim, ele já impaciente, assim, pô, eu não estou aguentando mais o Silvio Santos falando, não me deixa falar. Tem chance, né, do Silvio Santos falar demais e não deixar o outro falar. O que vocês acham que pode dar mais aí de errado? Ou que pode dar certo também? O que vocês acham? O Silvio Santos, de repente, tenta entrar, fazer um quebra-gelo que o outro se sinta meio... Não, só um pouquinho, está entrando na intimidade aqui. Né? Qual vocês acham, de repente, que pode ser o perfil comportamental dos pecuaristas ou dos fazendeiros que vocês atendem? Eles são mais pacientes, impacientes, buscam muito por resultado? É uma questão interessante da gente analisar. Então, sei quantos de vocês conhecem sobre a metodologia DISC, né, que é o D é de dominante, o I é de influente, o S de estabilidade e o C de conformidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas o Silvio Santos, com certeza, ele é um I alto. Né? É uma pessoa extrovertida, persuasiva, otimista, alegre. E o Bernardinho é um D, um dominante, é uma pessoa direta, orientada para resultados. Se você olhar o perfil dele, histórico nas empresas, ele passou 2 anos numa empresa, 3 anos noutra, 2 anos noutra empresa, 3 anos, é um cara inquieto, entendeu? Quer crescer, pode, de repente, ter ficado até na mesma empresa, mas ele cresceu muito de um cargo para outro. Né? Então, se a gente faz uma combinação dos estilos, até não é ruim. Essa combinação de estilos ela é boa. O que esse comprador espera? Não toca ele. Tá? Porte-se como uma pessoa de negócio, seja direto, vá direto ao ponto, não enrola muito. O tempo dele é precioso. Ele tem um medo, aí é uma agenda oculta. Tá? O maior medo dele é de ser enganado. Então, quando ele questiona vocês de preço, quando ele aperta vocês com relação ao preço, porque ele quer ter certeza que mais para frente ele não vai ouvir falar, pô, o cara com a fazenda aqui do meu lado pagou menos do que eu no Jetbov. Ele não quer ser enganado. Ele tem muito receio disso. Tá? E nesse cenário aqui, o que vocês acham que poderia dar errado? Eu já estou trazendo aqui o perfil comportamental. Todos conhecem aqui o Karnal? Tá? É um cara, obviamente, detalhista, estudioso. Já muda o perfil. Esse cara aqui é aquele que geralmente entra no elevador, aí ele olha no elevador e fala, o elevador ele consegue lá suportar 1000 quilos. Aí ele vai contando as pessoas lá dentro, calcula o peso de cada uma, já é essa pessoa assim que é avessa ao risco. Aí eu chego na fazenda,
e vou falar o quê para o pecuarista ou para o dono da fazenda? Nós vamos trabalhar a transformação da sua fazenda, nós vamos transformar o seu negócio, nós vamos transformar... E esse cara vai se fechando, assim, ele vai, assim, nossa, transformação, risco, mudança. Então, eu tenho que cuidar muito na abordagem. Tá? Agora, esse cara ele tem muito medo de errar e criticarem o trabalho dele. Ele é perfeccionista. Então, eu não posso chegar lá também na fazenda dele e falar, a sua fazenda faz errado isso, você faz errado isso, tal, tal. Aí, esse cara também ele vai se fechar. Tá? Então, aqui a conformidade nesse estilo ela é fraca. Eu tenho que cuidar o que esse cara aqui espera. Aquele interlocutor antes, ele precisava de pouca informação para tomar decisão. Esse cara aqui, ao contrário, não. Esse cara, você vai levar uma avalanche de informações para ele, vai levar muita informação para ele. Detalhe, material, e-books. Tá? Então, aqui eu tenho a relação aqui entre dos opostos, né? O dominante, aqui o S de conformidade. Geralmente colocam nas empresas, para a área de compras, pessoas com alta estabilidade, pessoas que estão há muito tempo dentro da empresa, são de confiança. É mais difícil de você conseguir tirar do S, saber qual é a emoção dele, se ele está gostando ou não está gostando, mas eles são muito pessoas. Então, aqui nesse quadrante, nesses dois quadrantes, o que a gente vê? Os perfis de comportamento que estão associados a pessoas. Geralmente, áreas de recursos humanos vão ter pessoas com comportamento I e S. Então, quando eu estou falando de liderança, por exemplo, um empreendedor, eu com certeza assim, não fiz o relatório do Xisto, mas eu vou dizer que ele tem muita chance de ser dominante. É um empreendedor, ele está investindo, ele está indo conquistar mercado, enfim. Ok? Deixa eu avançar aqui. Aí o segundo princípio é da neurociência. Você fala assim, mas o que tem a ver a neurociência com a venda, né? Tem uma proposição do neurocientista aqui, do Paul MacLean, de 52, que nós temos 3 cérebros, tá? E que a primeira decisão que nós tomamos, ela é desse cérebro aqui instintivo. E eu vou fazer uma provocação para vocês. Queria que vocês respondessem esse ponto rapidamente. Qual que vocês acham que é a resposta? 10 centavos? Tá. A maior parte das pessoas acha que é 10 centavos. Aquela imagem antes levou vocês a tomarem uma decisão que ela não foi racional. O seu cérebro instintivo respondeu. A gente acha que a gente toma uma decisão racional, tá? Mas a resposta é essa. Quanto custa a bala? 5 centavos. Da mesma forma, mas as pessoas vão tomar uma decisão com relação à compra do JetBov de forma utilizando o cérebro, esse que é instintivo. A gente toma depois uma decisão racional. Mas quando você bate lá na porta do pecuarista, você bate na porta do fazendeiro, você concorda que ele está numa coisa chamada status quo? Ele está lá no mundinho dele, ele está funcionando, até hoje ele funcionou sem o JetBov, sem você chegar lá. Como é que você vai persuadi-lo? Como é que você vai ser persuasivo para fazer ele dar um passo assim, falar, eu vou sair do que eu estava fazendo, eu vou sair da minha zona de conforto e vou pensar em usar um sistema. Antes da pessoa se mobilizar, ou ela se, vamos dizer assim, se sensibilizar pelo que ela vai ganhar, tem muito mais chance dessa pessoa se sensibilizar pelo que ela está perdendo. Aí entra o cérebro instintivo, primitivo, ok? Então, quando vocês estão fazendo essa prospecção inicial, não adianta chegar lá e falar assim, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai conseguir trabalhar a cabeça da pessoa nesse momento, alertando ela assim, quanto você tem perdido? Você tem perdido quanto? Aí você vai fazer a pessoa se
pô, cara, eu estou realmente perdendo. Então, por isso que a gente usa a neurociência aqui. Tá? Princípio 3. Ok, eu trabalhei o cérebro instintivo, mas todo mundo quer e vai tomar uma decisão que ela é racional. Por isso que o fazendeiro ele olha e fala assim, que outras fazendas estão utilizando? O meu vizinho aqui, ele está utilizando o JetBov, quem mais utiliza o JetBov? Ele quer tomar uma decisão que é racional. O cara quer ser coerente, fala assim, eu vou sozinho nisso? Não, tem uma prova social. Outros fazendeiros utilizam. Tá? Então, a gente toma uma decisão emocional, mas por uma razão lógica. E aí eu tenho que explicar para ele, quantificar a dor, por que ele vai mudar agora? E aí é aquela questão do medo dele, o que ele está perdendo? Né? Eu justifico o ganho. Olha, existe uma justificativa financeira, você vai ganhar em tempo, isso, aquilo e tal. Qual é o último ponto? Mas por que seria JetBov? Beleza, eu entendi esses pontos todos, eu vou ganhar, mas por que vocês? Isso daqui são as perguntas que a gente tem que responder que estão na cabeça dele. Mesmo a pessoa de negócio de uma grande corporação ou de uma pessoa, um pecuarista ou dono da fazenda, eu sempre tenho questões que são valores pessoais e valores de negócio. Quem aqui gosta de comprar software? Só uma pessoa levantou a mão. Geralmente, assim, não tem nenhuma pessoa que levanta a mão. Pessoal, vocês acham que o fazendeiro gosta de comprar software? Ele não gosta de comprar software. O que ele compra é isso daqui. Ó. Ele compra é a melhora na produtividade dele, é aumento de receita, aumento de lucratividade, isso que ele compra. Agora, será que ele não olha nada disso daqui? De valores pessoais? O que poderia ser um valor pessoal de repente, para o pecuarista? O cara está trabalhando numa fazenda, como funcionário, ele adquire o conhecimento de uso do JetBov, será que ele não se habilita no mercado até para trabalhar em outra fazenda maior? É um upgrade na carreira dele isso. Eu não vou colocar isso numa proposta, estampado lá, mas é uma coisa que eu posso trabalhar verbalmente com ele. Vocês não acham que o mundo está egoísta? Muito mais. Todo mundo está olhando para o seu umbigo, então ele não está olhando só para a fazenda, ele está olhando para ver assim, o que isso pode me ajudar como pecuarista? E existem esses valores. Mas quais seriam os valores pessoais, depende do fazendeiro, do pecuarista, dos interlocutores de vocês? Que exemplos vocês podem trazer? Ser referência na região, visibilidade do trabalho dele, a qualidade dos produtos. Perguntar um ponto aqui, estou fazendo uma inferência, eu não conheço profundamente a solução. Todo mundo está sem tempo. Esse pecuarista, esse profissional, ele pode ser casado, tem filhos, e ele, de repente, está com pouco tempo com a família dele. Implantando a solução de vocês, da JetBov, será que ele consegue mais tempo com a família? Ele consegue planejar melhor o tempo dele? Isso para mim, seria um benefício enorme. Falar assim, pô, eu não consigo fazer a gestão hoje do meu tempo, eu trabalho à noite, eu não consigo trabalhar minha agenda de final de semana. Será que eu, usando o JetBov, eu não vou conseguir trabalhar melhor, eu vou programar melhor a minha agenda? Isso, para mim, já seria um ganho pessoal grande. E os valores de negócio para o pecuarista e para o fazendeiro, quais seriam? Ele vai aumentar a receita dele, aumento de receita. Ele aumenta a produtividade dele. O que ele está perdendo hoje se ele não usa o JetBov? Ele não enxerga onde está errando. Ele tem mais risco. Você diminui o risco da operação dele. Ele consegue aumentar a pesagem, de certa forma, os quilos as arrobas, ele consegue aumentar, ele melhora as métricas dele de negócio.
aumentando a produtividade dele. Então, esses pontos daqui é o que ele quer ouvir. Não é se o aplicativo está no iPhone, está no Android, pode ser usado na web, isso e aquilo, produto, não. Ele quer ouvir isso daqui, ó. Isso que ele vai comprar. Ok? Vocês podem me trazer vários pontos de benefício, vários pontos. Mas qualquer um deles, eu tenho certeza, vai se encaixar debaixo de algum desses daqui. Ou você está trazendo melhoria nos processos. O processo dele tinha 15 etapas, agora vai ter 5 etapas. Ou você está aumentando a receita dele porque ele vai aumentar a pesagem dos animais, vai conseguir vender mais com isso. Você vai diminuir o risco, porque antes ele não tinha visibilidade do que ele tinha de problema, agora ele vai passar a ter visibilidade de problema. Na cabeça do executivo, um desses quadrantes aqui vai estar. E essa é a abordagem que vocês têm que chegar com ele, porque isso daqui que ele vai comprar. Se o aplicativo da JetBov é sexy, está na internet, o que for, ele está se lixando para isso daí. Agora, no momento que você tem essa mensagem aqui bem clara, isso é o que ele vai comprar. Tá? O princípio 4, sem dor não há mudança. Aí, o pessoal depende da área de vendas, da JetBov, eu vou lá, entrevisto eles, quais são as objeções que vocês têm e tal. O cara gostou, adorou o JetBov, mas depois sumiu. Não voltou a falar com a gente. Pô, mas por que acontece isso? Lembra daquilo que eu falei para vocês do status quo? Ninguém gosta de mudança. O cara está lá, está tudo funcionando, está tudo bonitinho. Eu nunca precisei de JetBov para vender, para tocar aqui minha pecuária. Por que agora eu vou precisar disso daí? Lembra, depende ou pode ter uma situação com o pai, com o avô, alguém da família próximo, que você ouvia a sua avó ou a mãe falando, fulano, vai fazer um check-up, vai fazer um exame, vai no médico. Para que isso? Que bobagem e tal. Até que a pessoa toma um susto. Aí, nossa, daí para de beber, vai fazer exercício, tem que até tomar um susto. Com o cliente, é a mesma coisa. Ele está lá, eu não preciso disso. Ele pode ter até adorado a apresentação que você fez, mas ele fala assim, eu não preciso disso. Se vocês não fizerem ele reconhecer que existe uma dor, como ele falou assim, você entende que você não tem visibilidade do que está dando de problema? Enquanto ele não aceitar isso, ele não vai comprar o JetBov. Ele não vai dar o primeiro passo para dizer assim, eu quero, então me mostra um pouco. Ele não vai dar esse passo. Se ele não reconhecer que existe uma dor, ele não dá o primeiro passo. Ok? Então, tem um ponto aqui importante da gente... Eu só quero reforçar, lembrar que tudo isso daqui está detalhado no livro, tá? Com vários exemplos, tá? Para vocês implantarem a metodologia. A gente vai lá... conversa com o pecuarista, com o cara da fazenda, e ele fala para vocês que ele tem expectativa de vender, eu não sei se seria o termo certo, tá? Vocês me desculpem que eu não tenho bem os jargões todos. Tá? Eu vou vender tantas arrobas no ano de gado. Isso é o objetivo dele. Não é dor. A dor é o quê? Eu preciso vender essa quantidade de arrobas de gado, mas eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir por conta disso. Eu não tenho visibilidade dos meus problemas, a minha produtividade está baixa. Então, diferença de objetivo para desafio. Ok? O que ele precisa fazer de entrega de resultado, igual a JetBov. Aí o Tício chega e fala, eu preciso vender tantas assinaturas no ano. Isso é o objetivo dele. O que seria uma dor? Eu não tenho meu time ainda treinado com venda de valor. Isso pode ser uma dor. Eu não tenho ainda a quantidade de parceiros
que eu gostaria para, de repente, alavancar a minha venda. E isso é um desafio para ele, tá ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo de varejo, para vocês entenderem essa questão da granularidade. Tá? Eu tenho cenários que são, no mais alto nível, de um segmento. Vamos imaginar o seguinte, fazendas. Aqui, se fosse um paralelo com varejo. Tá? Eu tenho o agronegócio no Brasil. Bom, mas o agronegócio no Brasil pode ter várias... Temos que fatiá-lo. Né? Tem a pecuária, aí o cara tem a agricultura. Né? E dentro de cada um desses negócios eu posso ter peculiaridades diferentes também. Será que a pecuária no Rio Grande do Sul ela está igual à pecuária no Mato Grosso? Eu posso ter cenários de clima que estão diferentes. Correto? Uso de tecnologia que pode, de repente, estar diferente. Então, aqui, quando eu trago a questão do varejo, eu posso dizer assim, o varejo no Brasil hoje tem problema de inadimplência, porque eu estou olhando o segmento geral, estou analisando todo mundo sem fatiar. Agora, será que se eu pegar uma loja aqui em Ribeirão, de varejo, que está próximo, está numa área central, não trabalha com boleto, só trabalha com cartão de crédito e débito, será que ela vai ter problema de inadimplência? O risco todo é do cartão. Agora, se eu vou para uma loja da mesma marca, uma loja da periferia, e aí essa marca trabalha com boleto, ela trabalha com Pix parcelado, várias soluções. Essa daí vai ter problema de inadimplência, mas pode ser da mesma marca. Ok? Não sei se você sabe, mas dentro da favela Paraisópolis, em São Paulo, tem uma moeda corrente que não é o real. E as empresas de varejo lá dentro da Paraisópolis sofrem para receber em outra moeda que não é o real. Aqui, trazendo para o contexto de vocês, eu preciso analisar as dores, como eu digo, na poltrona do interlocutor, ou no assento dele. Então, o fazendeiro ele vai ter algumas dores, que são diferentes das dores do cara que está tocando lá no curral a pecuária. E quando eu for conversar com ele, quando eu for fazer uma apresentação, eu tenho que trabalhar a minha apresentação nesses níveis diferentes. Eu não posso ter um discursinho, como a gente chama o pitch, eu não posso ter o meu discurso de venda igual para o fazendeiro e para o pecuarista, para o cara lá do curral. São diferentes. Por quê? Porque são dores diferentes. Aqui eu continuo com o exemplo do varejo, porque a empresa fictícia que vocês vão ver aqui, ela chama Flanfers Store. É uma empresa é um varejo de moda e tem esses interlocutores aqui, né? A Helena Brown, a Alice Smith, o Bruno Miller e o Heitor Turner. Então, durante todo o livro tem interação para vender para interlocutores diferentes. E essa daqui são as dores, depende de cada um. A presidente do conselho, ela tem o desafio, por exemplo, de fazer uma renovação do conselho, ou ela tem que ir para o mercado e falar sobre os resultados, eventualmente podem não ser muito bons, os resultados, mas é uma coisa que ela vai ter que fazer. A diretora de gestão de pessoas aqui, trabalhar a questão de diversidade hoje, turnover, são desafios, dores diferentes, vocês concordam? E o que pode ser no exemplo de vocês? Um exemplo de dor do fazendeiro, o dono da fazenda. O que ele pode ter de dor? Será que ele tomou dinheiro do mercado tendo uma expectativa de venda futura de um valor da arroba? Não acontece muito isso? Ele tem expectativa de um resultado futuro, vai no Banco do Brasil e toma dinheiro. E ele está imaginando que ele vai conseguir vender arroba a 1x para pagar isso. Só que a produtividade dele não foi a que ele esperava, ele vai ter um valor menor de arroba. Isso está na cabeça do fazendeiro. Agora, contrapartida, você vai conversar com o cara que é o técnico lá que está no curral. Qual é o tipo de uma dor que o cara pode ter? Será que eu estou usando uma quantidade de hormônio certa ou não? Estou usando o hormônio correto aqui ou não? A decisão dele ali é mais do dia a dia. São dores diferentes.
Se eu chego com o mesmo discurso para esses dois, com a mesma batidinha, a mesma apresentação, eu posso não ser persuasivo. Ok? Eu tenho ainda aqui um exemplo de que eu chamo da cadeia de dores, tá? Que eu acho que é fácil de vocês entenderem, que é o seguinte. Esse daqui é o cara de tecnologia da empresa de varejo. Responde por toda a área de tecnologia. E o sistema de compras deles, que tem acesso com os fornecedores, que eles vão fazer os pedidos para os fornecedores, está com problema. E ele teve muitos pedidos para os fornecedores que foram cancelados por conta desse problema. O que isso desencadeou? Esse cara aqui, que é o diretor de e-commerce, ele tinha uma expectativa de venda. Planejou, fez um forecast, fez uma previsão de vendas que não aconteceu. Por quê? Porque não tinha um produto em estoque. O sistema de compras deu problema, ele não tinha estoque, não vendeu. O que desencadeou isso? A presidente do conselho vai ter que ir para o mercado e falar, olha, eu falei para vocês 3 meses atrás que a gente ia vender X, agora eu estou vindo aqui ter que dizer para vocês que a gente não vendeu esse X porque a gente teve problemas. Então, vocês entendem que as dores elas têm um encadeamento? Tá? Então, de certa forma, eu já fui provocando vocês aqui com relação às dores do cliente. Tá? O princípio 5, que é o produto está na mente do comprador. Isso daqui, se vocês não lembrarem de nada, lembrarem disso daqui hoje, eu saio daqui feliz. E vocês vão conseguir vender mais. Vou exemplificar. Vocês receberam um banho de loja, aqui, um pequeno treinamento, aqui, uma provocação. Nem dá para dizer que é um treinamento, porque são 1h e pouco aqui de papo. Mas vocês receberam o treinamento, depois tem as várias palestras que vocês vão receber durante o dia aqui e tal. Vocês só assim, cara, a gente está afiado agora. Agora a gente está, nós vamos para o campo agora, eu vou atropelar, nós vamos vender, está todo mundo excitado que vai vender. Você chega lá, o cara falou a primeira dor dele, você falou, agora eu vou usar o que eu aprendi na nossa convenção, e você chega lá e, bum, detona com o seu discurso para o cara, e depois você vai ver assim, pô, mas eu não vendi depois. Pessoal, isso daqui assim, é o que eu falei para vocês. Se vocês lembrarem disso, vocês já vão ser ganhando. Sempre o cara vai ter na cabeça dele uma ideia de como ele resolve os problemas dele. Se vocês não perguntarem, ele não vai falar. Então, você aprendeu a fazer as perguntas, você sabe explorar. Aí você perguntou, explorou as dores, tal, o cara falou para você, eu estou com um problema, não consigo identificar onde eu estou errando. Pô, os meus caras lá, eles aplicam uma quantidade errada de hormônio. Nossa, ele falou tudo isso para vocês. Daí você fala, cara, agora eu estou no momento de chegar e eu vou colocar minha solução. Não. Antes de você posicionar a sua solução, você tem que perguntar para o cara o quê? O que vocês acham? Você chega para ele e pergunta assim, o que você já tentou fazer para resolver o problema? Você já tentou fazer alguma coisa para resolver? E aí o que pode ser que ele diga para vocês? Eu já veio um pessoal de software aqui, tentou me vender um software para fazer esse controle aqui, foi uma merda, desculpa os termos assim, né? Eu vou usar o francês aqui. Foi uma merda, não deu certo e tal. Desse assim, puta, ele já tem uma experiência com software que não é boa. E já veio um pessoal aqui também que vende os hormônios, tentaram nos fazer. Então, você vai vendo o que o cara tentou fazer, o que você está preparando aí. Você está preparando o seu chão para posicionar a sua oferta. Nunca posicione a sua oferta antes de você saber o que o cara tem em mente para resolver a solução. Então, isso daqui, vocês lembram, sempre o cara vai ter uma ideia na cabeça dele de como ele pode resolver o problema dele, de não ter visibilidade do problema, de usar a quantidade errada de hormônio, tal. Ele tem na cabeça dele uma ideia. Tá? Deixa eu avançar aqui. E aqui seria a provocação perguntando o seguinte, quais são as alternativas que o cliente de vocês tem para não comprar, não assinar o JetBov?
Ele vai continuar usando planilha, caderno. Então, quais são as alternativas? Ele vai continuar comprando o caderno, perdendo o caderno, usando planilha? São essas as alternativas que vocês vão estar brigando. Então, isso daqui, de certa forma, eu deixei bem claro aí para vocês, fiz o exercício, né? No final da engenharia de valor, vocês vão ver aqui no final de cada capítulo, como eu expliquei, ele tem uma metodologia para vocês colocarem em prática. Tá? Então, no final de cada capítulo, ele lhe traz assim, olha, o que você deve desenvolver? E cada um desses pontos, desses 4 pontos, eu tenho templates e modelos que vocês podem fazer download. Então, no livro tem o link para vocês fazerem o download e como vocês devem preencher o perfil ideal de cliente, o perfil da persona. Ok? Então, até aqui, a gente afiou o machado. A gente viu quais são o perfil de empresas, quem é que está dentro dessas empresas, quais são as dores deles, como é que eu devo comunicar. Aí eu avanço para quê? Para a geração de demanda. O marketing digital. Hoje o fazendeiro e o pecuarista, ele é impactado através do digital. Certeza que alguma rede social, de repente, ele está, ou os filhos dele estão na rede social e falam para ele. Né? Então, eu posso gerar demanda nas redes sociais. Vocês sabem qual é o segundo maior buscador hoje na internet? Depois do Google? YouTube. As pessoas já estão indo buscar no YouTube já direto. Eu quero ver um vídeo sobre o que disso daqui que eu estou procurando. Estão resolvendo tudo no YouTube. Então, vídeo é chave. Tá? Isso daqui é o desenho da jornada de compra. Isso daqui está detalhado no livro. Tá? O que a gente faz aqui? O mais importante é o cliente, a jornada de compra dele, não a minha metodologia de vendas. Podem até esquecer metodologia de vendas. Eu tenho que me adaptar como que o cliente compra. Como é que o fazendeiro compra? Ele vai falar com um colega dele de outra fazenda para ver, você está usando mesmo? Como é que ele compra? Será que ele vai no Google lá e procurar assim, controle do gado, controle digital do gado? Como é que ele compra? Então, essa é a fase inicial aqui de necessidade. Aí o que eu faço com isso? Eu faço um link com o meu ciclo de venda. Então, nesse início aqui, eu preciso o quê? Eu estou prospectando. E ele está vendo, nem sabe, às vezes, que existe o JetBov, ou não sabe que existe isso, daqui a pouco eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que provocar. Quais são as ações que eu tenho que fazer? E, nesse sentido, qual é o conteúdo que eu tenho? Eu tenho um artigo no blog, eu tenho um vídeo, o que eu tenho para provocar o meu cliente? Então, eu estou fazendo o desenho da minha jornada, né, aqui como é que eu vendo, casado com a jornada de compra do cliente. Faz sentido para vocês? Aqui é marketing de conteúdo. Tá? Então, eu posso fazer eventos. Vocês já chegaram a fazer na região de vocês, por exemplo, um pequeno evento, um workshop para fazendeiros locais? Já experimentaram, de repente, fazer isso? É um evento de 1 para poucos. Eu vou reunir 4, 5 fazendeiros, vou fazer um café da manhã, alguma coisa assim, fazer um churrasco lá para eles e vou dar a mensagem de 1 para poucos. Tá? Eu vou fazer um evento maior, fazer um webinar, eu estou fazendo de 1 para muitos. Eu posso fazer de 1 para 1, que é o quê? Eu vou olhar uma fazenda tal, eu vou fazer um investimento de ver a quantidade de cabeças que ele tem, qual é o tipo, tal, vou fazer um planejamento todo e vou levar uma proposta para ele não solicitada. Você está fazendo tipo uma consultoria sem custo para ele, porque vale a pena. Fala, se esse cara aqui assinar, é um grande acordo que a gente vai fazer. Então, você tem um investimento aqui de fazer, às vezes, 1 para 1. Tá? O inbound, que é o que eu digo que para vocês daí não é o caso. Agora, para a JetBov, aí fazer um inbound. Qual a diferença do inbound para outbound? Aqui, eu estou sendo passivo. Eu vou desenvolver um conteúdo, um e-book, vou desenvolver um vídeo, alguma coisa assim, e eu estou esperando que caia na timeline, na rede social dessa pessoa, ela olha e fala assim,
isso daqui eu acho que me interessa. Daí ele vai lá, coloca o e-mail dele, coloca o telefone e tudo, e vai esperar alguém da JetBov ir atrás dele. Isso é uma venda passiva. O que é o outbound? Eu vou preparar uma lista, eu vou ver a quantidade de contatos, eu vou preparar uma mensagem e eu vou ligar, eu vou atrás desse pessoal, vou mandar mensagem para eles. Ela é uma venda ativa. Tá? Então, o outbound, ele está aqui, ó. Ele está no início, ele está nessa prospecção. Cada uma dessas caixinhas aqui, ela está detalhada no livro. Tá? Isso daqui é um desenho também que está no livro. Então, outbound, eu vou definir o perfil ideal do cliente, que a gente já fez antes, fazer o que eu chamo aqui de aquisição de lista, não é ir lá comprar lista. A aquisição de lista é você pegar a lista das maiores fazendas do Brasil, dos maiores pecuaristas, tal, quem é que está influenciando no campo, só, pô, tem essa pessoa, deixa eu ver quem é o telefone, se eu descubro o telefone. Mas você preparar a sua prospecção, tá? Fazer o primeiro contato, os envios, enfim, tá? Até você passar o prospect para vendas. Okay? Isso é o outbound. Não sei se o mercado de vocês impacta o LinkedIn, se existe numa rede social, se o fazendeiro, se o pecuarista ele está olhando o Facebook, o Instagram, mas é interessante vocês prepararem a rede social de vocês para esse contato. Porque quando vocês tentam agendar alguma coisa, o que ele vai ver? Quem é que está tentando marcar aqui comigo, vir aqui me visitar? Ele vai ter que ver isso em algum lugar. Então, se a sua rede profissional não está preparada para isso, só fala de futebol, só fala de outras coisas, fala assim, mas por que essa pessoa está vindo aqui falar comigo? Né? Bom, a matriz de valor. Existe uma forma da gente, uma receitinha de bolo para a gente montar o que eu chamo aqui de uma história de negócio, ou um storytelling de negócio. Tá? Aqueles fatores que eu falei para vocês, de você antes falar sobre o que o cara está perdendo, que é um fator psicológico importante, né? Antes de você posicionar a sua solução, você entender o que o cara está perdendo, isso daqui é uma receita de bolo para a gente fazer um discurso de negócio. Eu vou começar a montar aqui respondendo os seguintes pontos. Que desafios eu ajudo o meu cliente a enfrentar? Aí eu preparo. Eu ajudo ele a ter visibilidade dos problemas que ele não tem. Ele vai conseguir melhorar, depende a produtividade dele, que está X ou Y. O que ele está perdendo? Eu tenho que quantificar isso. Então, pega os projetos que vocês já fizeram e, de repente, eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Olha o que o cara estava gastando de hormônio a mais e que, de repente, ele está economizando. Coloca essa conta de quantidade a mais de hormônio no ano e vê quanto que isso lhe dá. Fala, a outra fazenda, o cara estava colocando R$10.000 por mês, fora o cara estava colocando. Ou você, de repente, aumentar, se a solução de vocês consegue aumentar em meio quilo, 1 quilo, depende da produtividade dele, o que no ano isso representa em dinheiro? Se você conseguiu resolver isso para outra fazenda, o que significa? A fazenda que não tem a solução de vocês, ela está deixando em cima da mesa esse dinheiro. O cara está perdendo isso. Beleza. Aí você chega, quanto que esse desafio está custando para ele? E se você tivesse a oportunidade de ter visibilidade dos seus problemas? E se você tivesse a oportunidade de usar uma quantidade correta dos hormônios, aplicado na hora certa, tal. Você se interessa de ouvir sobre a solução? A nossa solução, ela é um aplicativo, assim, que tem serviços profissionais, tal. Legal. Aonde que eu tenho evidência sobre isso? Está aqui o nome da empresa tal, o depoimento do cara em vídeo, está aqui as aspas do cliente tal, que você pode contactar também. Isso é um storytelling de negócio. Tá? Que vocês podem montar para vocês. Eu fiz o exemplo no livro, recapitulando para vocês, com empresas, uma de varejo e outra uma empresa de tecnologia, que eu uso também, que é a Milius Tech, que eu sou o executivo de contas e tem mais 2 pessoas. Então, eu faço essa interação durante todo o livro com os exemplos. Tá? Mas a verdade é essa aqui, para a definição de valor. Tá?
vocês têm vários benefícios que vocês podem ter na cabeça de vocês com relação ao JetBov. Tá? Esses sacrifícios aqui, tá, o cliente tem na cabeça dele. E ele nem precisa muito da ajuda de vocês para fazer essa conta aqui. Ah, quanto que é a mensalidade do JetBov? Aí eu vou ter que parar todo mundo aqui para fazer o curso, essa implantação de vocês. Quanto tempo vai dar? São 3 dias para o pessoal... E ele está fazendo essas contas de cabeça. Se você não ajudou ele a quantificar... E olha só, pessoal. Você chegar para ele e falar assim, você pode aumentar a sua produtividade. Como é que ele vai fazer essa conta? Agora, diferente se você entregar um número para ele. Outra fazenda aumentou a produtividade em 5%. Isso representou no ano X milhões a mais para ele. E agora você está ajudando ele a fazer conta. Então, só esses adjetivos, você vai aumentar a sua produtividade, você vai aumentar a sua receita. Não ajuda ele a fazer essa conta. Ele tem que fazer essa conta para ele ver o seguinte, vale a pena eu colocar o dinheiro mensal na JetBov? Essa conta aqui tem que parar de pé. Então, valor, o que é? É quando o seu cliente percebe, em termos monetários e sociais, os ganhos que terá com os benefícios e diferenciais dos seus produtos e serviços. Ninguém gosta de comprar software. Se você conseguir mostrar que ele vai aumentar a produtividade dele em X%, que ele vai aumentar a receita dele em Y%, isso é o que o cara quer, porque essa conta aqui tem que fechar. Porque senão, o que ele vê? Ele só olha a mensalidade do JetBov. Só. É a única conta que ele sabe fazer. Vou pagar tanto por mês. A gente já viveu sem isso até agora. Por que nós vamos precisar do pagar isso? Não vale a pena. Bom, fechou o capítulo, o que eu tenho? O template da jornada de compra, trabalhar os perfis nas redes sociais, a matriz de valor que a gente acabou de falar, de fazer o storytelling de negócio, e montar a minha proposição de valor. Tá? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Vamos lá. Bom, aí eu entro no ciclo de venda. Os leads já entraram, estou colocando eles no meu funil, e eu entro nessa etapa aqui, que eu preciso qualificar. Você já fez a reunião na fazenda, a pessoa fala, legal, vem aqui de novo, vamos conversar e tal. Você está fazendo, você está qualificando, vai fazer demonstrações. Só que pode não estar tão latente a questão das dores, né? Você tem que continuar ajudando o cliente a entender a dor que ele tem. Tá? Então, olha esse ponto aqui. Quando eu perguntei para você, quem é que é de vendas, né? Eu vou fazer outra pergunta agora. Quem é que gosta de vendedor? Nossa, que feio, pessoal. Eu sei que está sendo gravado, né? Estou aqui dando um depoimento. Quando eu vou comprar roupa, eu não gosto de vender, eu gosto do autoatendimento. Né? Então, você está entrando na loja, e o vendedor já vem lá do fundo, você já vê que ele já vem assim, vai grudar, e você fala, roupa é roupa, não vai ter. Aí a pessoa fica junto, assim, né, sabe? E aí está atrás de você, assim, né? Aí você está vendo, assim, você tocou numa camisa e fala assim, essa camisa é nova, é lançamento e tal. Daí você quase fala assim, eu vou comprar, mas se você deixar eu sozinho aqui, eu compro, não tem... Sou vendedor há mais de 30 anos, assim, eu deveria ser mais solidário com o colega, né? Mas não adianta, são questões de comportamento. E existe uma convenção social, né? Então, posso pegar exemplos aqui, de repente, assim, das meninas, que, de repente, elas chegam em casa, assim, mãe, né, a mãe para o pai, assim, fala assim, eu estou namorando, acho que eu vou casar, conheci o homem da minha vida. Qual é a primeira pergunta que a mãe vai fazer? O que ele faz? Já me disseram que tem outras perguntas, né? Mas o que ele faz? Aí ela fala assim, ele é vendedor. Aí a mãe assim, mas ele não podia ter estudado um pouco mais, filha? Não podia ser médico, não podia ser engenheiro, né? Vendedor, né? Existe uma convenção social de que o vendedor tem baixo poder e baixo valor social. É uma convenção, não fomos nós que inventamos.
Então, do lado de lá, na fazenda e tal, assim, quem é que vai vir aqui? Vai vir outro fazendeiro? É o dono da Jetbov que está vindo aqui falar comigo? Quem é que quer vender isso daí? Ah, é vendedor e tal. O que vai diminuir isso? Sinceridade e competência. Eu conheço sobre pecuária. Eu conheço sobre esse negócio. Tenho estudado, tenho competência para isso. Você mostrar, você não fazer o cara perder tempo. Você conhecer sobre o mercado dele. Isso vai fazer aumentar essa confiança. Você conhecer os indicadores de desempenho dele. Como é que o cara faz a gestão da fazenda? O que é importante para ele nos indicadores dele? Eu hoje, por mais que eu conheça vendas, se eu fosse vender o Jetbov para uma fazenda, eu ia me ferrar, porque eu não sei os jargões, eu não sei eu teria que ter um tempo com ele para estudar, para assim, o que pensa o cara da fazenda, o que ele quer ouvir, quais são os indicadores, eu teria que estudar sobre o segmento, por mais que eu conhecesse vendas. Tá? Conhecer o cenário de mercado dele. Está favorável ou não? O dólar vai ter impacto? O que vai impactar para ele? Tá? Todo esse processo que eu falei para vocês de qualificação, de entender o que ele pensa que é a oferta para ele, passa por a gente fazer as melhores perguntas. Pessoal, a venda, ela é a arte de você saber perguntar. Se vocês estiverem falando 80% do tempo e o cliente 20%, vocês não vão vender. Se você não fizer o cliente ter o mesmo nível de esforço que vocês do outro lado, vocês não vão vender. Se essa mobilização estiver sendo só do lado de vocês, vocês não vão vender. Os tipos de perguntas que a gente vai fazer, perguntas abertas. Se eu vou vender para o Xisto, a minha consultoria, meu treinamento de vendas e tal, eu tenho que deixar ele confortável para vir para o jogo. Eu não posso chegar e fazer uma pergunta capciosa para ele não ficar... Eu tenho que fazer uma pergunta, eventualmente, até que eu já sei a resposta, para quê? Para ele vir para o jogo. E eu tenho que fazer, às vezes, uma pergunta que, de repente, não é da empresa dele. Eu pego o cenário e assim, pô, X é empreendedor de startup. Eu vou fazer perguntas de startup. Ah, como é que você tem visto o cenário, por exemplo, de capacitação dos vendedores nas startups? Eu não estou perguntando da Jetbov, estou perguntando das startups. Então, não estou dizendo que... Eu estou deixando ele confortável para, eventualmente, trazer o assunto. Assim, pô, está complicado de treinar os vendedores. Tal. Pô, beleza. Aí ele me trouxe algumas coisas. Eu vou fazer pergunta de sondagem. Ah, mas o que você acha que os seus vendedores, de repente, está faltando mais para eles? E aí eu estou sondando. E depois o que eu vou fazer? Pergunta de confirmação. Parece idiota, né? Eu vou chegar e falar para ele, poxa, isso, então você me falou que as startups estão com dificuldade de treinar os vendedores e o maior problema dos vendedores hoje é a prospecção. Eu entendi direito, é isso? Parece meio babaca, mas o que eu estou fazendo? Ele, na cabeça dele, está vendo assim, pô, ele me entendeu. É chave isso como fator psicológico, pessoal. Eu tenho, e eu mostro no livro o link de uma entrevista que eu fiz com um cara que é o gestor de tecnologia do CIE do Rio Grande do Sul. E ele fala isso, assim, como é importante, porque eu entrevistei alguns executivos que compram tecnologia. E fazendo as perguntas que todo vendedor quer fazer. Pô, o que você não gosta quando entra em contato com você? O que o vendedor deve fazer? Várias coisas. Aí ele dá essa dica, ele fala assim, você não sabe como é importante o vendedor repetir para mim o que ele entendeu e a gente ter essa conexão, saber assim, pô, olha, o cara entendeu o que eu quero. Porque comunicação é isso, comunicação não é o que você quer transmitir, é o que a pessoa vai entender. Né? Então, essas perguntas, elas são aplicadas em todos esses pontos. A gente explorar quais são os problemas dele, o que ele enxerga de valor, porque alguns podem estar mais preocupados com a questão de aumentar a lucratividade do que propriamente os hormônios. E por aí vai, e a gente sabe aonde que a gente vai, de repente, direcionar. A solução, questionar a questão do poder. Você está fazendo uma das primeiras reuniões lá na fazenda. Como é que você vai sondar como que eles compram?
Será que uma fazenda ela pode ter uma área só de compras? Pode ou não, pessoal? Outras já não. Outras o cara já tem mais autonomia para comprar. Aí eu tenho que entender como é que isso daí... Pô, essa decisão vai passar por quem? A decisão para comprar isso daqui. Geralmente, vocês já compraram outro software? Como é que foi a decisão para vocês comprarem esse software? Passou por quem a decisão? E aí você está sondando essa questão do poder. Tá? Então, isso daqui é conteúdo também do livro, né? Sobre como você entender a estrutura, e obviamente numa fazenda deve ter também isso. Podem não ter muitos níveis, mas pode ter aquele cara que é o prata da casa, da fazenda, que já está há muitos anos lá e que ajuda o cara, e nada vai entrar na fazenda se não passar por aquele cara. Às vezes pode ter isso, né? E vocês têm que sondar. Aqui um exemplo também. Isso daqui, ó, o plano mútuo. Tá? O que significa isso? Isso daqui pode ser usado até para uma venda que, de repente, é uma venda realizada numa única ligação, mas pode ser usado, e tem assim, todo o poder para ser usado numa venda como a de vocês. Vou perguntar, quanto tempo, mais ou menos, seria o ciclo de venda de vocês de uma solução como a JetBov? 3 meses? 4 meses? Quanto tempo seria? 2 semanas? Vocês vendem em uma semana? Tipo, foi lá, visitou, no final de semana você vendeu? Uns 3 meses. Vocês têm mais ou menos essa média? 21 dias. Tá. Nesses 21 dias, quais são as atividades que a gente tem, que vocês acabam fazendo? Faz diagnóstico, faz várias reuniões. Então, o pessoal de repente remoto pode não estar ouvindo, eu vou tentar repetir. Então, fazem reuniões, fazem uma retomada de reunião com outras pessoas, eventualmente. Né? Acontece de vocês chegarem assim, avançou, você fala assim, puta, agora a coisa está... Aí ele vem assim, você podia fazer uma apresentação de novo para essa pessoa, ou para aquela área que eles não viram, daí você acha, pô, agora... Aí você pega e faz a apresentação, daí apresenta de novo, para todo mundo, conta do zero, toda a história. E se a gente se programasse lá desde o início, assim, pô, ele já tem, a gente olhou de todas as vezes, assim, já tem uma quantidade de atividades. Por exemplo, o pessoal da fazenda, eles se preocupam com alguma coisa de contrato que eles vão ter que assinar? Ou passa batido? Eles se preocupam ou não? Mas sim, se eventualmente pode ter, será que eu posso me antecipar e falar assim, olha, está aqui a minuta, aí eu já antecipo. Tem mais alguém que queira que a gente apresente, que a gente vá conversar antes? Aí você evoluiu, não tratou, por exemplo, da questão, por exemplo, desse treinamento da implantação. Assim, não está muito claro isso da implantação, que eu vou ter que parar o meu pessoal 3 dias. Porque você deixou para tratar isso daí lá no final, entendeu? Então... O que significa fazer esse plano? Eu falei para vocês aquele ponto. Se não existe, do lado de lá, do lado do cliente, o mesmo ou mais nível de esforço que você está tendo, você não vai vender. Então, todas essas atividades que tem até bater o martelo, tá? Eu sei que o principal ponto aqui, seu, é o contrato assinado. É o JetBov lá tendo sido contratado. Isso é o de vocês. O que está na mente do cliente que é a principal data para ele? Que ele está preocupado. Pagar a entrega do valor. Ele quer começar a ter resultado. Fala, agora eu comprei, beleza, eu quero ter visibilidade dos meus problemas, eu quero colocar a quantidade certa das coisas, eu quero já começar... Aí, no momento que o cara decidiu, ele quer de uma hora para outra. Então, assim, aqui tem o lance da entrega do projeto. Você quer começar a ter resultado em abril? Que na cabeça do cara, ele fica com essa data. Eu quero começar isso daí, tal data. Mas... Para começar nessa data, a gente tem que fechar algumas coisas. Você tem que assinar antes, a gente tem que trabalhar a disponibilidade do pessoal para fazer a implantação. Tem uma série de coisas que você monta com ele o quê? Um plano em conjunto.
Porque pensa o seguinte, pessoal. Quantas vezes na vida do cara empresarial ele comprou um sistema como o da JetBov? Uma vez. Vamos ser até mais conservadores. Se o cara 2 vezes na vida dele empresarial ele comprou um sistema desse. Quem sabe vender são vocês. O dia a dia de vocês depende a vender isso. Ele não. Ele não sabe essas coisas todas que tem que fazer. Então, você vai orientá-lo, vai fazer uma venda consultiva e vai mostrar, olha, daqui até a gente começar a respirar o resultado, nós vamos passar por isso. Temos reuniões, tem reunião de avaliação, eu vou fazer uma demonstração, eu vou te mandar a minuta dos contratos, você vai analisar quem do seu time vai participar do treinamento, você tem que me devolver os contratos revisados até a data tal, a gente tem que fazer isso para eu conseguir entregar para vocês o resultado nessa data. Está entendido? Isso daqui é uma das coisas que a gente faz no início do processo e a gente manda para o cliente isso daqui. Tem 2 coisas que podem acontecer. Mais que 2, mas assim, as 2 principais. O cara da fazenda, ele pode sumir, some, não responde mais para você. O que você fez com isso? Você qualificou a oportunidade. Será que esse cara tinha realmente interesse ou ia ficar me enrolando? Porque você não está pedindo para ele assinar, só você está pedindo um compromisso. Assim, olha, isso daqui que eu estou enxergando que vai acontecer até lá. Qual é a sua ideia disso daqui? Você acha que tem mais alguma atividade? Bate para você? Então, esse é um cenário. A pessoa pode sumir, não responder nada para você e sumir. Qual é o outro cenário? Ele fala assim, eu acho que você está sendo muito otimista aqui que eu vou conseguir te responder essas coisas em 2 semanas. Eu não vou conseguir responder. Puta, show! Porque ele entendeu, ele está engajado no processo, ele está discordando das datas que você colocou lá que tem atividade para ele. Puta, show! Aí ele se engajou. Ok? Retorno de projeto, análise de ROI. Tá? Tem um capítulo quase inteiro disso daqui que eu ensino a fazer a justificativa financeira. Tá? Na cabeça dos executivos, eu não sei o quanto na fazenda, depende disso daí tá? Mas quando a gente está fazendo de receita, o que ele está olhando? Existe um delta aqui. Se eu estou dizendo que ele vai aumentar a receita, eu tenho que mostrar isso daqui para ele. Ó. Essa linha aqui é do que é hoje. Eu já faturo. Eu não estou faturando do zero. A partir do momento que entrou o JetBov, começou a aumentar minha receita. Em quanto tempo vai aumentar minha receita com o JetBov? Vocês falaram que eu vou reduzir as minhas despesas com os hormônios e tal. Então, olha aqui. Ó. Eu tenho essa linha aqui, que é para a parte de redução de despesa. Tenho esse delta aqui de redução. Vocês estão vendo que a linha de despesa que ela aumenta no primeiro ano? Se eu chegar e falar para o cara que ele vai começar a ter resultado positivo com o JetBov desde o primeiro dia, eu estou falando uma verdade? Ele não vai ter que colocar dinheiro para fazer a implantação? Ele coloca dinheiro antes. Então, ele sabe que vai ter um momento que vai ter que aumentar a despesa dele para depois reduzir. Eu tenho que mostrar isso para ele. Que ele pode ter uma pessoa que é um diretor financeiro na fazenda, tem alguém que cuida das planilhas lá, que vai ficar atento para isso. Fala assim, pô, vocês estão querendo... Quanto é um ticket médio de mensalidade de vocês? 5 mil, 10 mil, quanto que seria? 15 mil. Imagina na fazenda, o cara decidia, assim, nós vamos assumir 15 mil por mês de mensalidade. É o que no ano? Tá, mas quanto que é mensal? R$500 por mês, tá? R$500 por mês. Isso daí no ano daria o quê? Uns 5 mil, 6 mil. Beleza, 6 mil. Alguém lá dentro vai ter que chegar e dizer, o cara que está levando, vamos imaginar que é o cara do curral, chegando lá para o diretor financeiro da fazenda, fala, vem os caras aqui falar para a gente de um software, do negócio que eu acho que vai nos ajudar. Aí o cara do financeiro diz, mas quanto que é isso? É R$500 por mês. Independente se é 500 ou 5 mil, o que o cara vai pensar? Ele tem linhas lá no demonstrativo de resultado dele, linhas de receita e linha de despesa. Ele vai perguntar para o cara do curral e falar assim, aonde que eu vou conseguir encaixar isso daqui de resultados? Você vai conseguir reduzir alguma coisa em que linha de despesa?
na linha que tem da parte de hormônios, nós vamos ter chance de reduzir os hormônios. E na linha de lucratividade, nós vamos afetar também, porque a gente vai conseguir melhorar a nossa produtividade, por arroba e tal. Se vocês não estão ajudando o cara a fazer esse exercício, o que vai acontecer? Esse cara vai lá no diretor financeiro, vai chegar para ele e falar assim, eu gostaria de assumir um aplicativo que custa uns R$500 por mês. Mas só você está trazendo despesa? Ele custa R$500 por mês, mas vai nos ajudar na produtividade, vai aumentar a receita. Mas enquanto? Não sei. Qual vai ser a resposta do cara do financeiro? Volta. A hora que você estudar e ver o que é isso daí, eu te aprovo esses 500, mas só porque é bacana o JetBov, só porque é tecnologia, o cara não vai aprovar. Aí são aqueles pontos que a gente ouve depois, fala, aquele negócio esfriou, o cara não falou mais com a gente. Lembra, esse cara lá dentro da fazenda, o negócio dele não é vender software. É o negócio de vocês vender software. Se vocês perguntarem para ele assim, posso te ajudar a vender internamente? Como é que você vai fazer para vender internamente? Você vai ter que levar isso para aprovação de alguém? Entendeu? Isso é super importante. Estrutura de uma proposta. Não sei como é que é a proposta de vocês, mas aqui no livro, e aí vocês podem fazer download também, tem estrutura de proposta que eu ajudo vocês a montar. Geralmente a nossa proposta, como que ela inicia? Qual é a primeira parte da proposta de vocês, pessoal? Geralmente a gente faz a propaganda nossa, né? O nosso institucional. Aí o institucional tem umas 2, 3 páginas. Aí a gente fala da solução. Agora, como é que eu vou engajar a pessoa? Se eu quero conquistar alguém, eu vou sair para jantar com essa pessoa. Aí eu começo a falar de mim, falar de mim, falar de mim, falar de mim, e a pessoa lá, e a pessoa do outro lado querendo assim, mas ele não vai falar nada de mim, assim, mas como é que ele quer me conquistar se ele só fala dele, que pessoa egocêntrica? Só que a gente olha a nossa proposta está assim. A gente fala da gente, fala da gente, fala da gente, tem um monte de logo nosso, e fala da gente, logo institucional, total. O cara, ele tem que abrir a proposta e já se enxergar na proposta. O logo dele tem que estar enorme. O de vocês pequenininho. Por quê? Vocês estão mostrando para eles que quem é importante não são vocês, são eles. E às vezes a nossa proposta está completamente separada desse cenário. Tá? Como é que você faz um checklist para negociação? Quer dizer, eu vou me preparar, pode R$500 ser pouco por mês, mas eu tenho que me preparar. Que o cara pode chegar lá e dizer assim, mas 500 eu não pago, eu pago só 200 por mês, é isso daí. Sei lá, o cara pode chegar, eu pago os 500, mas eu não quero pagar a implantação de vocês. O serviço eu não quero. Como é que eu me preparo para essa negociação? Então, aqui na metodologia, também no final do capítulo, são todos esses pontos aqui que vocês têm. Tá? A inteligência comercial, as métricas, cobertura de mercado. Será que na região que eu estou, eu já visitei todas as fazendas? Será que todas as fazendas da minha região aqui têm potencial para a gente? Eu estou falando de coisas de cobertura de mercado. Agora, tem muitas fazendas. Eu não sei se eu tenho braço para atender todas essas fazendas. Será que eu vou ter que colocar mais vendedores? Foi coisa que a JetBov deve ter criado o programa de parceiros justamente para isso. A gente tem que ter uma cobertura de mercado com um exército de vendedores, mesmo assim eles não vão conseguir. Tem que ter um exército de parceiros. Né? Qual é a capacidade da força de vendas? Né? O meu foco no cliente, será que eu estou capturando os clientes certos? Porque eu posso estar vendendo e dali a 6 meses eu estou tendo cancelamento de cliente. Eu não estou vendendo bem, eu não estou escolhendo o cliente que de repente vai ficar. Não é só um problema de implantação de serviço. Pode ser que eu não esteja colocando o cliente certo. Né? Foco no produto. Né? A oferta de vocês é mais clara. Né? É um aplicativo só. Então, essas aqui são métricas que tem no livro, no capítulo final. Tá? Ó, o que entra na inteligência comercial. Recapitulando só, a gente viu as questões de engenharia de valor, como que eu vou fazer o go-to-market, eu vou para o mercado, avanço, começo a receber os leads,
evoluo ele no ciclo, monto um plano junto com ele, entendo quem é que decide lá dentro da empresa, faço as minhas vendas, eu vou medir se eu estou tendo resultado ou não. Então, isso daqui, ó, é um PDCA. Para quem conhece o PDCA, eu estou sempre analisando isso daqui do início ao fim. Então, eu dei uma acelerada, a gente tem um tempo aí para perguntas, pessoal. Parabéns, Marcos. Daí sempre bom ouvir e aprender mais sobre vendas, né? E a minha pergunta vai no sentido, né, da questão principalmente da proposta de valor, né? Na tua experiência, assim, é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? Assim, quanto que isso é importante, né? Ou como que isso muda à medida que você começa justamente a trabalhar para aumentar a percepção de valor do teu produto. Então, a questão aqui é assim, né? Tem uma diferença entre um produto que tem, né, um valor agregado mais baixo para um valor agregado mais alto na maneira como a gente vai né, estruturar todo esse processo, porque hoje R$500, né, é um valor, para muitos ele pode ter uma percepção, né, alta, mas se fosse 5 mil, se fosse 10 mil, eu achei até que o valor era que o ticket era maior. Exatamente. Assim. O que muda dentro de todo esse processo? Qual é a diferença de você ter uma venda num produto que vai custar 500 para um produto que vai custar 5 milhões? Né? Quanto que eu tenho que trabalhar mais ou menos todo esse processo que você mostrou, né, para nós? Diferença de preço e valor. Preço é o que o cara vai pagar. Valor é o que vocês vão entregar. Isso tem que estar bem claro para vocês. Tá? Não sei se vocês lembram, um carro da Renault, não vou me lembrar o nome porque é um carro até que saiu de linha, mas era um carro 4 portas, parecia assim uma minivan, e ele tinha, no banco de trás, ele tinha como se fosse aquelas mesinhas de avião, né, que baixava aquela mesinha e para as crianças comerem ali, né, nos 2 bancos de trás. Esse carro é um carro para a família, é um carro maior. Tal. Quando os pais iam com as crianças para ver o carro na concessionária, tá, a criança entrava no carro, baixava aquela mesinha e abria um sorrisão assim. Aí vocês falam assim, pô, mas na compra do carro, como é que você quantifica esse valor para os pais? No momento que ele está indo lá na concessionária, dele olha, né, a criança, e o que eles fizeram? Eles identificaram isso, falaram assim, cara, a criança gostou, é para a família o carro, né? Olha o sorriso delas lá que elas curtiram. Esse carro na Europa, ele não saiu de linha, tá? O Scenic, agora eu me lembrei. Ele não saiu de linha. O que eles fizeram agora é o seguinte, as cadeiras viram, tanto a cadeira do motorista, todas as cadeiras viram, e eles têm uma mesa grande que eles fazem um piquenique dentro do carro. Essa é a proposição de valor. Eu tenho certeza, se vocês não fizeram, estou aqui pulando para uma conclusão, tá? Eu acredito que vocês nunca devam ter feito uma entrevista realmente com o cliente, perguntando para ele, para o cara da fazenda, para o cara do curral, lá, perguntando para ele assim, o que você vê de valor no JetBov? Não é induzir, é você ir lá e perguntar, porque às vezes você pode se surpreender. A área de marketing, muitas vezes, quando eu faço isso nas empresas, a gente vai atrás, faz as pesquisas, que não é fácil. Porque às vezes o cara não quer, depende da... Mas se você vai lá e entrevista, ele fala assim, já fechou, já está usando ali uns 2, 3 meses, fala assim, o que levou você a fechar? Por que você decidiu? E às vezes o cara traz algumas coisas, fala assim, porque a outra fazenda estava usando e eu acho que eu vou usar as métricas dos caras, que eu acho que a gente não está bem aqui. Às vezes você recebe alguns feedbacks que é uma coisa completamente diferente do que você estava imaginando. Que o cara tem uma percepção de valor, depende diferente do que a gente está passando na venda. Tá? Então, se eu estou mostrando para o cara um preço,
ou se eu estou mostrando para ele o que ele vai receber de valor, eu posso precificar diferente. Eu posso cobrar um preço premium. Mas se eu estou vendendo pelos R$500 mensais, vai continuar os R$500 mensais. Se eu ancoro a minha proposta em cima de R$500 mensais, se eu inicio a minha prospecção falando nesses R$500 mensais, porque é pouco, é barato e tal, eu já ancorei baixo. Se eu ancoro pelo que eu vou entregar de valor para ele, aí eu posso cobrar um preço premium. Não sei se respondi esse o ponto. Tá? Perfeito, Marcos. Legal. Tem mais... Bom dia, Marcos. Bom dia. Sou Gustavo, sou empreendedor pela Agroplanner. Uma barreira bastante grande que eu tenho de vender a proposta, de valor, inclusive para o cliente, é o reconhecimento da dor. Os produtores, na sua maioria, pelo menos nas entrevistas que eu fiz, é que eles sentam, né, no comodismo. Então, minha produção está boa, os animais estão a pasto, eles não enxergam a dor. E essa não enxergar a dor é porque não medem, geralmente. A grande maioria não mede. Então, como que a gente pode pegar essa engenharia de valor e transformar isso para ele entender o valor que a gente pode entregar para ele, não tirando ele do conforto, porque, né, como você bem colocou, a gente não quer sair da zona de conforto. Então, ele acha que essa mudança vai trazer mais trabalho, vai ser difícil, vai trazer atrapalhos no operacional dele, coisa que é coisa de raiz mesmo, né? Então, como que a gente pode entregar esse valor sem ele entender que ele tem a dor? Muitas vezes a gente acaba fazendo um papel de... Eu vou tentar aqui exemplificar, tá? Como se eu fosse assim, pô, eu sou médico, oncologista, muitas graduações, aí eu chego, falo assim, pô, vou visitar ele, né? Desculpa, como é o seu nome? Aí eu chego, pô, Daniel, bato na porta lá, Daniel, tudo bem? Tal. Daniel, eu sou especialista em oncologia, trato de muitos pacientes e eu acredito muito que você possa ter problemas. E eu gostaria de te ajudar a, de repente, curar o seu câncer e tal. Mas nenhum exame? Eu estou com câncer? Mas você não vai pedir um examezinho de sangue, nada assim. Você até entende que depende do seu especialista, que eu ajudei a curar, mas às vezes a gente faz um papel desse, assim, a gente está indo lá como um especialista, está assim, supondo, tá levando a gente está fazendo prescrição e a pessoa está olhando assim, não está nem dando feedback para você, que pode achar que é uma loucura, você fala assim, mas sem nenhum exame, assim, sem nada. Vamos fatiar a venda. A venda são vários sims. Então, quando a gente está montando aquele plano lá, de várias atividades, né, a gente tem que fatiar a venda. Então, assim, para essa galera que, de repente, é mais cética, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer a venda do quê? De um diagnóstico. O valor, ele tem uma maturidade no ciclo dele. O início do valor, o que é? Ele é uma hipótese. Eu já consegui com o JetBov em outra fazenda, conseguir isso de produtividade, tal. Eu estou vendo aqui, é uma hipótese que você possa ter esse ganho. Até pode ser maior. Você abre a sua empresa para a gente fazer um diagnóstico, então, diferente eu chegar e falar assim, Daniel, eu tenho trabalhado muito com pessoas da sua idade, até pessoas que praticam esporte e tal, e existem processos de prevenção. E eu não estou aqui dizendo que você tem câncer. Eu estou dizendo que muitas pessoas se beneficiaram porque elas fizeram uma prevenção. E diante desse cenário, que mesmo pessoas com saúde e tal, elas tiveram propensão ao câncer, eu estou aqui que eu gostaria de te propor o seguinte, você topa que a gente faça um diagnóstico? É diferente a abordagem. Então, quem sabe antes eu tenho que propor para ele para fazer um diagnóstico, fala assim,
Algumas empresas a gente conseguiu identificar com eles que eles estavam perdendo muito, mas eles não tinham nem visibilidade do que eles estavam perdendo. Então, assim, Daniel, algumas pessoas estavam bem de saúde, com tudo, mas elas tinham uma alta propensão e elas nem sabiam. Eu não estou dizendo que eu sou o cenário, mas eu estou ali jogando, eu estou deixando ele mas bem de saúde, que faziam esporte também, e da minha idade. Você quer ouvir sobre a questão que a gente pode fazer de avaliação, de diagnóstico? Então, eu não estou vendendo para eles já o tratamento. Eu estou vendendo... Primeiro, eu estou fatiando e vendendo um diagnóstico. Eu faria... Assim, diante da situação que você me trouxe, numa visão macro rápida, eu sugiro para vocês isso, vender primeiro um diagnóstico. Cara, não vai ter custo. A única coisa que você tem que fazer, investir um pouco de tempo nisso daqui. A única coisa que eu peço, você tem um tempo, eu vou fazer algumas perguntas, você pode me passar alguns dados, e eu vou fazer um diagnóstico para vocês. Ok? O pessoal que está remoto, a gente dá a chance para eles também, né? Vamos ser justos com... Não tem nada? Alguma dúvida a mais? Opa! Acho que vou passar... Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom, ficou bem claro as suas metodologias a partir do momento que nós recebemos a oportunidade de entrar porteira adentro, né, e ter um tempo para discutir e conversar com o produtor pecuarista. Legal. Mas como fazer isso para aquela pessoa que ela não está com o produto em mente? Ela não quer aceitar o produto ou ela não está em busca do produto, né? Então, no exemplo da plataforma, né, como que eu vou chegar para uma pessoa e falar que existe um mecanismo, existe uma forma de fazer com que ele consiga enxergar mais o trabalho dele, pontuar onde ele talvez possa estar errando, onde ele está ganhando, para, no final de tudo, ele ter maior rentabilidade. Como que eu chego nesse cara e, aos poucos, eu faço ele aceitar ao me ouvir? A área de marketing da JetBov está aqui? Pronto? Tá, olha só. A gente está falando aqui da prospecção, que é bater na porta daquela pessoa que não está na expectativa de que a gente receba. Então, o que eu trago aqui, assim, para responder isso daqui, tem um passo a passo. Aí eu volto naquele ponto para você o seguinte: quem é essa persona? É homem? Esse cara que você vai bater na porta, geralmente, se a média é homem. Qual é a idade dele, média? 50 anos. Mais conservador. Avesso ao risco. Ele tem risco de repente, não ter gente dos filhos dele para tocar um negócio. Os filhos foram para a cidade e ele está lá tocando o negócio sozinho. Cada um com seu ramo. E ele não está tendo tempo de se atualizar. Mas ele sabe que a tecnologia é importante. Que exemplos eu posso usar para ele? Falar assim, será que ele teve muita resistência para começar a usar um smartphone? Mas ele começou a usar depois de um tempo, né? Quantas coisas a gente pode lembrar ele que ele teve resistência de usar e falar assim, e será que na cabeça dele não está assim, pô, eu fui resistente para usar um telefone, para usar um smartphone, e olha, agora eu estou aqui, eu dependente disso daqui. E você conseguir mostrar para ele que você hoje de repente, o smartphone que ele não, né, que ele não estava usando. Mas eu tenho que entender muito essa questão de quem é a persona. O cara é mais velho, ele é conservador. Né? Agora, o que na cabeça desse, posso chamar fazendeiro? O que na cabeça desse fazendeiro, diante desse cenário, por exemplo, dele ser uma pessoa com comportamento dominante, o que são duas coisas-chave para essa pessoa? Controle. Geralmente, o dominante ele quer ter o controle das coisas. Controle. Então, hoje ele fala, eu tenho controle, eu tenho a minha planilha, eu tenho meu caderno, eu tenho controle. Será mesmo que ele tem o controle? E outra coisa, esse cara é competitivo. Se ele sabe que tem outra fazenda do lado dele produzindo a mais, produzindo com menos, usando menos recurso, ganhando mais que ele vai ficar
Entendeu? Então, a gente tem que saber como provocar. Existem perguntas que são provocativas para o fazendeiro. Então, isso faz parte da prospecção. Então, tem prospecções que a coisa pode ir fluindo, beleza. Pô, o cara não está reconhecendo a dor. Quais são as perguntas que eu já formulo antes, que eu tenho lá guardada na manga, que eu vou fazer que são provocativas? Ah, você sabe o resultado? Qual é o seu resultado de produtividade? Como é que está a sua produtividade por arroba e tal, tanto? Ah, tem um ranking nacional que a melhor produtividade de arroba está em tanto. Ah, você então está nessa faixa aqui. O cara vai ficar incomodado. Mas o que você quer? Você quer tirar ele da zona de conforto. O dominante gosta de ser provocado, mas você tem que ter argumento. Então, assim, respondendo rapidamente, eu trabalharia com a área de marketing, assim, quais são os pontos que a gente pode provocar para esse cara, para esse fazendeiro de 50 anos, conservador, que é avesso ao risco, tal, quais são as coisas provocativas que eu posso mostrar para ele, que ele não está sendo tão competitivo como ele acha que ele não está tendo controle total como ele acha que tem o controle, que ele pode ter mais controle ainda. Então, essa pessoa, com esse perfil, ele gosta de controle e ele é competitivo. Ele não gosta de ficar para trás. Então, como é que você pode mostrar para ele assim? Imagina você hoje sem smartphone. Você acha que você ia estar tão competitivo igual o seu vizinho aqui, que o cara usa o smartphone? Hoje, com tecnologia na pecuária, é a mesma coisa. Você está ficando para trás. Eu não estou dizendo que você não consiga fazer no caderno e na planilha. Não estou falando isso. Eu estou falando que outro colega seu consegue aumentar o controle que ele tem, ser mais competitivo e está crescendo no jogo. Tá? Legal. Marcos, acho só também para, acho que nesse mesmo raciocínio, né, da pergunta do Balestrin, que a gente vê assim uma hipótese em relação a essa situação, né, que é uma situação que a gente passa, né, eu acredito que, né, ali eu também foi questionado justamente nessa questão, né, de como é que a gente consegue ter abertura, consegue ter espaço para chegar, né, na etapa da jornada de compra, de apresentar a solução, porque muito está relacionado a essa jornada de compra, né, em que tem pessoas que já estão mais, né, abertas à tecnologia, já estão, né, com uma visão já mais clara em relação a quais são as dores, os problemas, e já sabe que com a tecnologia esses problemas eles vão ser, né, melhor resolvidos. Mas a gente tem um desafio que é como conseguir mostrar melhor, né, para esse outro perfil que ele tem essas dificuldades, que ele tem esses problemas. Os problemas muitas vezes eles não estão ainda reconhecidos. Eu acho que é muito, né, o trabalho do reconhecimento do problema é muito mais importante para esse perfil, porque enquanto ele não tiver isso claro e reconhecido na cabeça dele, que de fato a maneira como ele tem o controle e tal é falho, dele, né, tem risco, ele tá, então é como provocações que a gente tem que conseguir fazer ali para ele perceber que, bem, eu acho que tem algumas coisas aqui que vão me ajudar, eu vou ter um esforço maior talvez para me adaptar a essa tecnologia, mas se eu não fizer isso eu vou ter problema. E aí a gente consegue ter o espaço para chegar, né, no ponto em que ele vai buscar, né, falar, não, peraí, você me falou tudo isso aí, você já teve, a gente já conversou e tal, você já me falou que, né, tem essa situação que pode ser diferente e tal, né, você me falou que tem lá né, o fulano lá que já está usando, vem aqui me falar agora então como é que é isso aqui, onde que isso daqui vai me ajudar? Então, se eu fosse trabalhar com vocês aqui as métricas de coisas do curral lá, né, que vocês devem ter na cabeça de vocês, certo, lá de quantidade de hormônios aplicar, tal, vocês iam me dar uma aula, né? Eu sinto também que não é o negócio de vocês as métricas da prospecção. O que significa isso? Vocês podem estar em mente o seguinte, a prospecção, o que é? Quais são as métricas? Eu fui lá, tentei conversar com o cara e, não vingou. Pessoal, prospecção não é essa questão de fui lá, fiz um toque
Tem métricas da prospecção, em curso de prospecção que eu dou, que mostra que é o seguinte: o trabalho de prospecção, o nome do jogo é persistência. Para um cliente, para vocês terem uma ideia, para um cliente que já tem familiaridade com vocês, já conhece, tal. A prospecção para vingar com um contato desse, ela pode chegar de 5 a 15 contatos. Já tem familiaridade com vocês. Para um cliente que não tem familiaridade com vocês, ela pode ir de 15 a 50 contatos, depende com o cliente. Prospecção não é um toque, fala assim, puta, esse deu, eu vou para o outro. Não, é persistência o nome do jogo, até você criar essa familiaridade com ele. Ele veio aqui e falou uma vez, vai vir de novo, eu vou ligar de novo para o cara, e você vai criando. Prospecção não é o que a gente chama de one touch e deu. Não é, prospecção não é isso. Esqueçam. Prospecção é persistência. Você veio, o cara está te testando. Porque esses caras vêm aqui, depois eles vão sumir. Ele nunca mais vai aparecer na minha fazenda, entendeu? Então o cara está te testando, entendeu? Fala assim, não, mas ele veio aqui de novo, entendeu? Agora eu vou ouvir ele um pouco. Não, vem aqui, vamos lá, vamos ver esse negócio que você está falando e tal. E o cara está vendo. Porque o cara dominante também não quer ser enganado, entendeu? Então, métricas de prospecção. Não é fazer um contato com o cara e esqueceu. Não, eu convenci, eu fui lá, fiz uma reunião com o cara se convenceu. Não vai ser prospecção isso, pessoal. Não é. Desculpa. Não sei se respondi, se ajudou. Tá? Tudo bom? Pensando ainda um pouco na parte de prospecção. Claro que é uma jornada que precisa de resiliência, mas acho que é importante a gente saber se a gente está se aproximando do que a gente quer atingir ou não. Se está avançando. E aí você contou um pouco para a gente do DISC, né, do dominante. Várias vezes esse primeiro contato não vai ser com o dominante. Vai ser, como você mesmo falou, né, me corrija se eu estiver errado, com o cara que é o braço direito e está lá. E ele, às vezes, vai ser um influenciador, ele vai ter um outro perfil. Como a gente pode fazer para conseguir perceber esses perfis e conseguir alinhar esse pitch para não acabar dando a informação errada para esse cara e acabar perdendo ele por isso? Pode ser que você odeie a minha resposta, mas eu vou falar para você que o primeiro ponto é comprar o livro, né? Porque no livro eu indico isso, tá? E como é que a gente faz? Eu adotei o lance de trabalhar com a metodologia DISC, assim, porque ela é consolidada, tá? Assim, há muitas décadas, é mais simples. E a gente está falando de comportamentos observáveis. Tá? As pessoas são diferentes, mas elas são previsivelmente diferentes. Então, você vai começar a ver que a área de marketing pode ajudar a montar a persona desse cara que é o braço direito, ou que é o cara que é o executor lá dele e tal, que a gente vê, de repente, a idade, vê o cargo, algumas coisas, a formação, e a gente já começa a ver, traçar um perfil psicológico dele, de comportamentos também. Tá? Então, você já sabe que essa pessoa, de repente, ela vai ser mais técnica, vai querer mais informações, ela de repente, ela não vai ser uma pessoa extrovertida, ela é mais introvertida, né? Ela, de repente, ela pode ter mais estabilidade, faz aquilo dali há muito tempo. Então, existem pontos que a gente consegue ver por o perfil da profissão, a formação que a pessoa, de repente, fez. Né? Tem várias coisas que nos dão um cheiro, porque são comportamentos observáveis. A metodologia diz que não vai ver nada com relação se a pessoa é inteligente ou não é inteligente, não vai identificar psicopatia nenhuma, nada disso. Ela vai assim, são comportamentos observáveis. Se é uma pessoa que lida bem com pessoas, ou ela gosta de tarefas, se ela é mais introvertida, extrovertida, se ela é mais perfeccionista ou não. Quando eu vou para a área comercial, assim, claramente, assim, pega perfil de vendas, aquelas pessoas que são persuasivas, sabe? Tem um coffee break aqui do treinamento e tem outro evento. É o pessoal que já está fazendo amizade com a outra turma lá, está tomando café junto, com tal. Esse perfil, por exemplo, do IAlto, não vai ser um time que vai preencher o CRM. Você vai sofrer para o cara preencher o CRM, entendeu? Porque ele não gosta de detalhe, ele é intuitivo, ele não precisa do CRM, entendeu? Agora já pega outro perfil que é técnico. O cara fez USP,
engenharia na USP, tal, o cara estuda e tal. É a pessoa que, se você marcar o treinamento para as 8h30, ele vai chegar umas 8h20, 8h15, vai estar esperando, entendeu? Vai estar com tudo organizado. E aí você, professor, instrutor, que não tiver no horário, porque as regras, elas existem e são para ser cumpridas. Então, se você se atrasar para a reunião com um cara desse que é técnico, desse jeito que você já está perdendo ponto. Então, tem como a gente pegar esses comportamentos que são observáveis. E eu dou as dicas daí no livro de como fazer isso. Tá? Quero agradecer demais a paciência de vocês, também as perguntas, e que a gente possa estar junto em outras oportunidades, outros eventos de vocês. Tá? Agradeço bastante. Valeu.